Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a você estrangeiro. Deus abençoe a sua vida. A história de Gideão nos apresenta um quadro muito interessante. Israel, por conta da desobediência, ficou sob domínio dos midianitas, misturado com os amalequitas. Eles se apoderaram de Israel e Israel empobreceu muitíssimamente. Toda a plantação deles, os midianitas vinham e levavam, era igual gafanhoto em uma roça, destruía tudo e levava. Aparece Gideão, da tribo de Manassés, é a menor tribo, a meia tribo de Manassés. Ele estava malhando o trigo dentro de um lagar. Estrategicamente, sabe o que está acontecendo? Ele estava pegando o trigo e malhando aonde deveria estar passando a uva, que era o lagar. Tudo isso ele estava fazendo para que ele tivesse algo para dar a sustentação dos seus 70 filhos. Um deles era Abimeleque, que foi contraído extra casamento. Naquela época podia a poligamia. Com a chegada e o advento do reino de Deus, foi idealizado um padrão para que cada homem tenha uma única mulher. Ele pode contrair um outro casamento, contanto que a primeira deixe de existir. Bem, mas não é isso que nós estamos falando. Vamos falar em um outro momento sobre isso. Mas veja o que este homem estava fazendo. Quando ele estava ali focado no que ele estava fazendo, no trigo, malhando o trigo rapidamente, por causa dos inimigos, aparece uma personagem com uma espada na mão. Você já parou o espanto que ele teve? E o Gideão prontamente voou na espada dele e disse: Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Eu vim em nome do Senhor. O Senhor te escolheu para uma grande batalha, para uma grande vitória. Ele disse: Ah, Senhor, se o Senhor está se lembrando de nós, por que esse tamanho sofrimento? Por que, que os medianitas estão levando tudo, deixando nós pobres? Olha a minha situação aqui. E o anjo de Deus disse: Varão valoroso, o Senhor é contigo. Vai nessa tua força. O Gideão, ele teve um pouco mais de coragem, ânimo. E o anjo de Deus orientou ele: Tu vai lá e mata aquele boi lá, sacrificando a Baal, e queima o segundo boi. Então, oferta ao Deus dos céus, o Yahvé, o Deus de Israel. E ele fez assim. E ainda derrubou a estátua do Baal. Meus irmãos, quando, quando levantaram o sino, procuraram quem foi que fez isso, quem foi que quebrou essa estátua, e descobriram que era Gideão que tinha feito isso, porque sempre tem aqueles vigias, tem aquelas pessoas com alta definição, que até no escuro eles veem, pois é, tinha naquela época já, eram as câmeras daquela época. E aí foi e disseram: Olha, o Gideão foi que fez isso. Queriam matar Gideão por causa de uma estátua, de uma imagem. O pai dele, o Joás, diz: Peraí, o que é isso? Deixa o Baal cobrar dele. Vamos chamar ele de Jerubbaal. O Baal cobre de Gideão. E aí foi se seguindo a batalha. Aí o Gideão foi, acionou a buzina e disse: Vamos nos livrar dos inimigos. Tocou a buzina, 32 mil soldados se aproximaram. O nosso Deus disse: Gideão, tem muita gente. Manda os covardes e os medrosos voltarem. E ele disse: Olha, atenção, os covardes e os medrosos podem voltar para cá. Voltou 22 mil. Não era covarde, mas é por isso que estava naquela situação. Covarde e medroso é só o que tem. E aí o Senhor ainda disse: Olha, ainda tem muito, Gideão. Faz descer as águas. Descer. Aquele que pegar a água e colocar na boca do rio, é este que vai contigo. Só 300. 300 de Gideão. Sabe quantos inimigos eles tinham? 135 mil soldados preparados, treinados desde a infância para lutar e vencer contra 300 de Gideão.
Essa era a visão natural da coisa. Só que quem estava pelejando por Israel é o Deus dos céus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que nunca perdeu uma batalha, nunca fracassou, nunca duvidou, não. O Deus eterno, ele é poderoso, ele é varão de guerra. Bem, aí ele foi lá. Gideão reuniu os 300 homens, dividiram em 3 partes e foram, derrubaram todos. Mataram 120 mil soldados naquela época. E os próprios soldados até mesmo se mataram. Angustiados se mataram, se esfaquearam, se apunhalaram, se esmurraram. Morreu foi muita gente. Já escapou, né? 120 mil, escapou 15 mil. E ele foi atrás deles e desbaratou e matou todo mundo. Deu vitória para Israel. Sabe por quê? Porque tinha um homem que estava fora, digamos, além da realidade. Um homem que pensava muito à frente dos outros. Enquanto tinha muitos covardes, medrosos, aquele homem estava em um lagar malhando os livros. São dessas pessoas que Deus procura. Homens de verdade, homens de fibra, homens de coragem. Homens que ousem pensar mais alto. Com Deus a gente pode tudo. Sem Deus não podemos nada. Por isso, nos apoiemos em Deus. Confiemos em Deus, como Gideão confiou e Deus deu a vitória para eles. Para Deus dar a vitória não precisa de muito e nem de pouco. Basta que ele esteja no negócio. Estando Deus no negócio, a vitória já é 100% garantida. Por isso, confio no Senhor e espera nele. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom Adonai. Até a próxima, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.